Hoje eu quero te falar de três coisas que eu amo aqui em Portugal e três coisas que eu não gosto tanto assim. Vamos lá? Bom, duas delas, dessas que eu amo, eu acho até que eu já comentei aqui com você, hein? Mas a terceira, você vai falar assim, ai, se você for brasileiro, você vai falar, que nojo, credo, como assim? Calma que eu vou te contar e você vai entender o meu lado. E depois eu te conto as três que eu não gosto tanto assim, tá bom? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa é até meio bizarra, sabe? Eu nunca vi ninguém falar assim, nossa, estou indo lá para o país Y, vou mudar, né, para o país XPTO, porque eles têm isso. Nunca vi ninguém falar. Mas isso foi sempre uma coisa que me incomodou muito no Brasil, e aqui eu estou satisfeita. Sabe o que que é? As lixeiras, né, para você separar o lixo reciclável, para você poder reciclar e cuidar do meio ambiente. Então, lá no Brasil, eu tentava reciclar o meu lixo há muito tempo, há muitos anos. E um belo dia eu fiquei sabendo que o lixo que eu separava, que eu achava que estava sendo reciclado, no final ele estava juntando com todo o outro lixo, lixo orgânico, e não estava sendo reciclado de jeito nenhum, né? Vou falar palavrão aqui não. Então eu fiquei muito chateada com isso. Tentei de várias formas, não consegui. Eu sei que tem lugares que reciclam lá no Brasil, mas não são todos, não é uma política do país, né? Então, no meu estado, por exemplo, isso praticamente não existia. Era uma coisa assim, né? Às vezes quando eu ia em lanchonete, algum lugar que eu acabava de comer, né? E às vezes tinha uma latinha de refrigerante, alguma coisa, eu falava, onde que eu posso jogar? Não, pode jogar aí mesmo. Eu falava, ah, não, aí mesmo, como assim? Muitas vezes eu levei, né, lixo para minha casa para poder separar e para que ele pudesse ser reciclado. Então, aqui eu já fiz vídeo mostrando as lixeiras aqui, eu gosto muito, tem lixeiras para tudo quanto é lugar, em frente ao meu prédio tem, então a gente continua separando e colocando, né, os meninos me ajudam com isso aí, eles colocam lá nas lixeirinhas direitinho. Isso para mim é uma grande felicidade, tá? Bom, uma outra coisa que eu gosto demais aqui em Portugal são as praias. Bom, primeiro que no Brasil eu morava no estado de Minas Gerais não tem praia, era muito longe, a gente ia para a praia uma vez por ano, geralmente nas férias de janeiro, que lá é o verão, né? Aqui é o inverno, mas lá é o verão. Então a gente ia, mas para isso a gente precisava pegar assim 7, 8 horas de carro numa estrada ruim e, né, alugar casa e tal, beleza. E na praia em si, né, era muito caro, porque você precisava consumir lá no barzinho que tinha na praia para você poder pegar cadeira, espreguiçadeira. Então você tinha que consumir ali, era realmente muito caro, eles exploram demais nos preços, nas praias. Ou então tem os ambulantes, né? Tem vários ambulantes vendendo muitas coisas. Algumas pessoas podem achar que isso é um ponto positivo do Brasil, porque tem muitos ambulantes e muita comida, a comida é farta, você tem várias coisas sendo oferecidas ali, mas é muito caro. A minha família é uma família de 5, né? Eu tenho 3 adolescentes de 15 e você tá ali, poxa, você tem que dar, né? Picolé, as coisinhas que tem. Então era muito caro. Aqui não. E lá não existe essa política. Bom, algumas pessoas eu sei que fazem isso, mas a maioria não faz e você acaba ficando com vergonha de fazer, né? De comprar no supermercado e levar no isopor e tal. Então eu não fazia isso lá, tá? Mas aqui não, aqui é o normal. Aqui todo mundo faz isso, porque não tem ambulante na praia, né? Tem só é, algumas pessoas vendendo a bola de Berlim e só, e só. E algumas outras pessoas vendendo
toalha que serve como canga, né? Ou bijuteria e tal, mas comida não. A única comida que tem sendo vendida na praia é a bola de Berlim. Então eu acho bom, porque aí a gente compra em supermercado, fica bem mais barato, coloca naquela caixinha, né, térmica, e é o que todo mundo faz, tá? Então fica bem prático, bem barato. A praia é mais para você descansar mesmo. No Brasil tinha muita gente com muita caixinha de som e você acaba, acabava sendo obrigado a escutar música, né, que você não queria, de, né, que não é o seu gosto musical. Aqui parece que alguns brasileiros, né, continuam tendo esse hábito, não percebem que não é um hábito português e trazem o hábito para cá, que eu acho inclusive muito feio, tá? Que eu acho que quando você está num lugar, você tem que conhecer esse lugar, você que tem que se adaptar aos costumes, aos hábitos das pessoas, não querer impor o seu. Eu sei que muitas vezes as pessoas fazem isso até sem querer, né? Mas vamos prestar atenção, gente. Se você está num lugar novo, você tem que prestar atenção. Esse lugar não é o seu país, não é como o seu país. Então você tem que ver primeiro o que as pessoas fazem para depois você fazer também. E não chegar fazendo, né? Bom, e a terceira, o brasileiro não é um costume do brasileiro, pelo menos em Minas Gerais não. Não sei se algum outro estado vocês me contem aí, mas não é. E eu achei bem prático. Eu achava que eu não fosse fazer isso nunca. Que é o seguinte, gente. Vamos lá. No Brasil, se você está gripado, você está assim, né, com o nariz escorrendo e tudo, o que você faz? Você está em algum lugar e seu nariz está ali escorrendo, você fica fungando, né? E, mas você não vai assoar o nariz na frente das pessoas de jeito nenhum, porque isso é falta de educação lá, quer dizer, ninguém faz isso. Se você fizer, as pessoas vão olhar assim para você, tá? E então você fica assim. Aqui já é o contrário. Aqui fica fungando, que é errado. E tem umas coisas, uns costumes, você fala assim, nossa, eu nunca vou fazer. Aqui o correto é você, se você está com problema, se você está resfriado, gripado, você não fica... Mas você pega o lencinho, assua o nariz onde você estiver. E isso é super normal e ninguém vai ficar olhando para você. E aí você fala, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer isso. Pois é. E aí teve uma semana aí para trás, sei lá, umas 2 semanas, eu acho que eu até comentei aqui, eu fiquei bem mal. Fiquei uma semana muito mal, tossindo bastante, fiquei sem voz. Então eu fui ao centro de saúde para, né, receber uma receita médica e poder melhorar. E eu resolvi ir a pé. E eram uns 25 minutos da minha casa. Então, gente, como eu estava mal, eu peguei um pacotinho de lenço de papel e eu fui suando meu nariz na ida. Cheguei lá, né? Fui ao banheiro, suei meu nariz mas de novo. Depois fui atendida, voltei suando meu nariz na rua. Eu já ando com álcool, você sua o nariz, joga aquilo no lixo, passa um álcool na mão, né? Para não contaminar ninguém também, se você for pegar em alguma coisa, enfim. Mas você fala assim, ah, eu nunca vou fazer isso. Pelo amor de Deus, que horror, Marcelo. Mas quando você precisa, você vai fazer o quê? Foi libertador, porque se eu estivesse no Brasil e o tempo todo, tem uma hora que você não dá conta, e aí? Provavelmente eu ia tentar entrar em alguns estabelecimentos no Brasil, em algum estabelecimento comercial, entrar no banheiro, para suar o nariz, isso no meio do caminho, tanto na ida quanto na volta. Então achei bem prático, bem tranquilo, fiz, ninguém olhou para mim, não incomodei ninguém, tudo normal. Olha, que ótimo, muito bom. E aí depois você me conta aí, brasileiros, eu separei aí. Essa hora que se você vier, você vai fazer assim, tá? Agora vão as coisas que eu não gosto tanto. E eu confesso que eu tive muita dificuldade em, em pegar essas coisas assim. Sinceramente, tem uma coisa que eu não gosto muito, que eu não gosto nada, mas
eu tive muita dificuldade. Tem pouco tempo que eu estou aqui, são 4 meses, então que bom, graças a Deus, que as coisas estão sendo muito mais positivas, né, do que negativas. Mas eu vim para cá realmente querendo me adaptar. Contar uma fofoca, um segredo para vocês. Gente, eu vim com tanto entusiasmo, com tanta vontade de realmente me adaptar aqui, de dar certo e de ser feliz e de entender a cultura e tudo, que lá no Brasil eu não comia bacalhau. Eu não comia. Lá é muito raro, tá? A gente come bacalhau na época da Páscoa, e algumas pessoas, meu marido, por exemplo, gosta de fazer no Natal também, além das outras comidas. Geralmente a comida típica é a gente faz chester, né? Ou peru, aí é, uma farofa, uma salada, algumas outras coisas assim, gostosinhas e tudo, mas bacalhau lá no Brasil é muito caro e a gente não tem o costume de comer tanto. E estudando e tudo, eu percebi que chegar aqui e falar eu não gosto de bacalhau, né, ou eu não como bacalhau, seria como chegar no meu estado de Minas Gerais e falar eu não gosto de pão de queijo. Você não fala para mim que você não gosta de pão de queijo, não. Então, ou eu não gosto de feijão tropeiro, que é uma comida típica também do meu estado. Então, eu vim disposta a... Os meninos, baratos aqui, né? E eu vim disposta a aprender a comer bacalhau. Gente, na segunda semana eu estava comendo bolinho de bacalhau, é, bacalhau no almoço, meu marido fazia, enfim, agora eu estou amando bacalhau. Então, eu acho que muita coisa também é da nossa cabeça, né? Então tá, mas vamos lá tentar pegar alguma coisa que eu não gosto. Que eu realmente não gosto, eu vou deixar por último, porque eu não sou parva. Tô aprendendo a falar, né? Mas eu ia falar, eu não sou besta, então aqui eu não sou parva. Então, mas vamos tentar aí arrumar 3 coisas, né? Tem uma coisa que no Brasil era melhor para mim, mas sinceramente isso não me incomoda. Não me incomoda mesmo, não me incomodou até agora. Vamos ver no inverno como que vai ser, tá? Por exemplo, lá no Brasil é muito comum os prédios terem garagem, você colocar o seu carro. Eu sempre tive nos lugares que eu morei. Então, no meu prédio, eu tinha 2 garagens, 2 vagas de garagem. Então, meu marido tinha um carro dele, eu tinha o meu, e a gente tinha 2 vagas, e isso era ótimo, tá? Porque se está chovendo, você sai do seu apartamento, pega o elevador, vai para a garagem e, né? De repente, você entra no estacionamento de algum outro lugar para onde você tem que ir, você nem se molha, não tem problema nenhum. Então, assim, o que me incomoda um pouco, às vezes eu chego tarde da faculdade, lógico, não tem vaga na rua perto da minha casa, eu tenho que estacionar longe. E aí, na verdade, eu fico mais chateada comigo, porque muitas vezes eu esqueço de colocar, às vezes eu estou de salto e eu esqueço de colocar um sapato baixo dentro do carro. Lá no Brasil eu tinha esse costume de já ter um sapato baixo dentro do carro para dirigir, para não ter que dirigir de salto. Aqui eu esqueço. Então, ontem, por exemplo, eu fui para a faculdade, não tinha vaga em frente à minha casa, eu estacionei bem longe e eu estava com o computador na pasta, né, com o notebook na pasta, então eu estava com minha pasta pesada e de salto. A sorte é que eu saí de Lisboa, estava um chuvão e eu cheguei aqui em Oeiras, não estava chovendo. Aí eu fiquei imaginando, nossa, se tivesse chovendo e eu tivesse que vir de salto e tudo. Mas eu já pensei numa outra possibilidade, né? Como eu vou perto da minha casa para tentar, para ver se de repente eu ganho um presente, assim que eu estou chegando alguém está saindo, eu posso muito bem, por exemplo, ligar para os meus filhos, pedir para eles, ó, traz um sapato baixo para mim, leva, já sobe com a minha pasta, com o notebook e tal, e aí eu vou caçar um lugar, né? Se eu estiver sem sombrinha, como eu estava ontem, eu peço uma sombrinha. Então, dá-se um jeito. Eu, sinceramente, não estou tão incomodada, não. Lá era melhor essa questão, mas não me incomoda tanto, não. A segunda coisa, que eu também não tive muito problema,
mas eu já observei algumas situações. Não sei se eu já falei aqui, mas a minha área de estudo é marketing, né? E uma das minhas especialidades, assim, um dos tópicos que eu mais estudo dentro de marketing é atendimento ao cliente. E já trabalhei na Disney, a Disney é uma das referências no mundo em atendimento ao cliente. Eu já trabalhei lá, então já fui treinada por eles. Depois eu voltei lá e fiz curso, e eu me formei em marketing, depois fiz uma pós em marketing, dava aula em marketing, era um assunto que eu gostava, é um assunto que eu gosto, que eu dou treinamentos, que eu dou palestras. Então eu presto muita atenção em atendimento ao cliente. Então, eu vejo que no Brasil a gente tem problema com isso também, tá? E sempre quando eu dava treinamento em algum lugar, ou palestra em algum lugar, as pessoas falavam assim para mim: aqui é a pior cidade do Brasil em atendimento ao cliente. E eu ria, eu falava: gente, todo lugar que eu vou as pessoas me falam isso. Então, todo lugar tem problema. Mas uma coisa que me incomoda aqui não é o problema no atendimento ao cliente com qualquer um, é com o idoso. Porque eu tenho o maior carinho com pessoas idosas. E eu acredito que a gente tem que ter muito respeito com elas, porque são pessoas sábias, né? Independente da formação da pessoa, ela pode nunca ter passado por uma faculdade, mas é a sabedoria da vida. E a vida nos ensina muito mais que uma faculdade. Fora isso, poxa, a pessoa já passou por tanta coisa, né? Então, acho que a gente tem que ter respeito com os idosos. No Brasil, a gente tem muito menos idosos do que aqui, tá? Muito menos, bem menos. Mas eu tenho um carinho especial por eles, eu ensino meus filhos a terem, e eles são muito cuidadosos com pessoas mais velhas. Né? Tem a minha mãe, tem 90 anos, então eu acho que eles fazem essa ligação, né? A vovó e outra pessoa. Aqui, inclusive, eu converso com muitos idosos na rua, assim, e às vezes pergunto se precisa de ajuda, quando eu vejo que está descendo alguma escada com dificuldade, alguma coisa assim. Mas às vezes eu vejo em estabelecimentos comerciais as pessoas, sabe, tratando de uma forma muito, não sei, não tão educada ou não tão respeitosa, né, não tão gentil com o idoso. Isso me incomoda, me chateia, né? Não é comigo, é o que eu vejo. Bom, agora vamos para terminar esse vídeo e aí vocês me contem aqui, tá? Dessas coisas que eu falei que eu amo, se vocês também gostam, e das coisas que eu falei que não gosto tanto, se vocês percebem também. E agora, essa terceira coisa que eu vou contar é o que realmente me incomoda. Isso me incomoda muito aqui. E aí, de repente, sou eu que não estou sabendo fazer as coisas direito e eu vou pedir para você que é português, meu amigo aqui, que está sempre aqui, minha amiga, meu amigo, que me ajude, porque eu estou sofrendo com isso. É o banho. Lá no Brasil, como que acontece? Lá no Brasil, vocês sabem que o chuveiro é elétrico, né? Todo mundo acha isso uma loucura. Como assim misturar água e eletricidade? Pois é, também não sei, não entendo, né? Mas mistura-se e dá uma mistura bacana e eu nunca ouvi no noticiário nenhuma reportagem falando, olha, alguém morreu, alguém machucou, não sei o quê, o chuveiro estourou porque água e eletricidade. Não, tá? No máximo, o chuveiro pode estragar, né? Como qualquer aparelho que você tem na sua casa, mas não tem problema. Então, como o chuveiro era elétrico, acontecia o seguinte: você ligava a torneira, a água já saía quente e ela ficava quente até quando você quisesse tomar o seu banho. Pronto, você acabava o seu banho e está tudo certo, né? E eu, como tenho essa questão do meio ambiente, eu sempre desligava o chuveiro algumas vezes durante o banho. Vou lavar meu cabelo, vou ensaboar meu corpo e tudo. E aí eu desligava, ligava de novo e tá tudo certo. Sempre quando eu ligava, a água quentinha. E aqui, o que que acontece? Quando eu vou ligar o chuveiro,
Você tem que deixar... Isso acontece nos Estados Unidos também, deve ser o mesmo sistema. Você tem que deixar a água cair, né? E a água está indo embora, porque a água que sai primeiro está fria, está gelada. Não está fria simplesmente, enfim. Ela não sai quente de uma vez. Aí você fica. E isso me incomoda bastante, gente, porque é um desperdício de água, né? É uma água que você está pagando, é uma água que está indo embora. Pra vocês terem ideia, isso me incomoda tanto que hoje no meu banheiro, dentro do meu box, tem um balde. Eu falo, não, a gente coloca um balde, porque não tá certo essa água ir embora desse jeito. E a gente vê o que a gente consegue aproveitar essa água, de que forma a gente consegue aproveitar, tá? Geralmente, ao invés de dar descarga, a gente joga lá a água e tudo, mas eu fico bem incomodada. E aí, muitas vezes, quando eu vou desligar o chuveiro no meio do banho, quando eu ligo de novo, a água está fria. Meu marido até falou para mim assim, não faço não, não desligo o chuveiro no meio do banho, não. Eu falei, poxa, mas né, eu vou desperdiçar água também, enquanto eu estou ensaboando, eu não preciso ficar com o chuveiro ligado. Mas enfim, está acontecendo isso. Olha que engraçado, eu estou tão feliz, super feliz com as lixeiras, né? Com a questão de eu poder reciclar o lixo, tudo certinho, bonitinho, cuidar do meio ambiente. E de repente, quando eu vou tomar banho, a água indo embora, indo embora, indo embora. E eu não posso desligar o chuveiro no meio do meu banho, porque quando eu ligo de novo, ela está fria. Então eu quero até a ajuda dos portugueses para saber o que eu estou fazendo de errado, se tem alguma solução para isso, se é assim mesmo, me sinto muito, o que está acontecendo? Essa é a única coisa que realmente me incomoda muito. O brasileiro, ele adora tomar banho. Eu sempre tomei 2 banhos por dia, já cheguei até a tomar 3, mas aqui eu estou tomando um banho só. E estou preocupada com o inverno, de passar frio, não só de gastar água, mas de passar frio, porque você tem que ficar esperando a água fria. Aí se eu desligo, a água fica fria de novo. Como é que eu faço? Né? E lá era só ligar e a água estava quente e pronto, continuava quente. Então, por favor, se tiver algum macete, né, alguma dica, alguma coisa, vai ver eu estou fazendo alguma coisa errada. Ou é assim mesmo, é aceita, porque não tem outro jeito. Né? O que vocês pensam sobre isso? Tá? Mas, então, como vocês puderam ver, eu amo muitas coisas aqui em Portugal. Eu estou muito feliz aqui. Eu adoro esse parque. Não tem nada assim, tirando a questão do banho, que me preocupa com a questão do meio ambiente. E de passar frio, estou preocupada com isso para o inverno. Mas fora isso, não tem nada que me incomode assim. Pelo menos por enquanto, eu não notei nada que eu, nossa, não gosto disso aqui de jeito nenhum. Tá? Então é só agradecer ao país, ao povo português, por me receber e me receber tão bem. E eu adoro estar aqui, tá? Então, ó, qualquer coisa, comenta aqui. Não esqueça de curtir e de se inscrever. Um beijo, até a próxima.